A palestra de hoje, né, é intitulada Diga Meu Bem. Quem é que nunca foi no centro da cidade? Antigamente, quando os camelôs estavam no centro, nós passávamos por um momento em que algumas ruas do centro da cidade eram plenamente ocupadas por camelôs, por trabalhadores informais, na maioria, que faziam a venda das suas mercadorias. Na década de 90 e nos anos 2000, isso foi uma preocupação da Prefeitura de Teresina e houve o desenvolvimento de toda uma política pública no sentido de verificar o que poderia ser feito para melhorar a vida dos camelôs. Isso me inquietava porque eu sou professora de Direito do Trabalho e de Direito Previdenciário. E, no mestrado, eu estudei a economia solidária, né? Eu estudei as relações de trabalho e a questão previdenciária desenvolvida nos grupos, nas associações, nas cooperativas de mulheres rendeiras, de lavadeiras, aqui no Piauí. E o trabalho e a questão da inserção previdenciária, fazendo parte do meu dia a dia, me inquietavam na perspectiva do trabalhador individualmente falando. Então, no meu primeiro projeto para pleitear o ingresso no mestrado em políticas públicas aqui na Federal, eu pensei já em falar sobre o shopping da cidade. Eu queria estudar o shopping, porque eu achava que seria muito divertido estar lá dentro do shopping da cidade, passando de box em box, aplicando questionários, conversando e vendo a realidade. Eu acho que quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com ensino, é gente que está no dia a dia e gosta de conversar, gosta de falar. Então, o curso de Direito, ele é um curso que, às vezes, afasta a gente da pesquisa, porque os alunos ficam no dia a dia lendo leis, memorizando artigos e acabam não se preocupando com a realidade. Então, eu procurei fazer um movimento contrário, né? Eu procurei pensar o coletivo primeiro, depois o individual, mas sempre levando em conta que o direito estaria dentro dessas relações. Então, eu estudei a Lei Complementar 128 de 2008, que é a lei do microempreendedor individual. Essa lei é, na verdade, um dos grandes incentivos para a formalização empreendedora. E o shopping da cidade é o local que eu achei que seria mais propício para verificar a situação e que estariam os trabalhadores informais saídos do shopping da cidade para o shopping, né? Indo para o shopping da cidade. Então, eu achei que seria um locus empírico, um local de trabalho muito fértil. E, na verdade, se tornou isso mesmo. Então, a pesquisa ela é intitulada como Diga Meu Bem, que é uma expressão que, quando você vai de box em box, a primeira coisa que vão dizer é diga minha linda, diga meu bem. Então, é uma expressão muito próxima do dia a dia dessa realidade. E aí, trabalhar um pouco sobre a epopeia, né, a caminhada de camelô até empreendedor. E empreendedor individual, que é a perspectiva que eu estou analisando dentro do meu doutorado. Nayara, tu já concluiu o doutorado? Já concluí o doutorado. Mas é porque, quando a gente se apega a um tema, a gente ainda passa assim, mesmo concluindo o doutorado, a gente ainda se intitula jovem doutor e passa assim, uns 2 anos ainda apegado com aquele estudo. Faz parte do dia a dia da gente essas análises. Então, como foi que eu resolvi pensar a pesquisa científica? Como eu falei para vocês, o curso de Direito ele é meio assim, distanciado do dia a dia da análise de onde vem o direito. Os alunos estão muito preocupados em memorizar para fazer concurso e não estão olhando o dia a dia, que é a realidade. E eu gosto muito de olhar aquilo que tem ao meu redor. E um dia, eu passando num determinado lugar, eu vi isso aqui, ó, tirei uma foto, que eu também gosto muito de foto, tá? Então, assim, vendo um box bem localizado no shopping. Olha só. No shopping da cidade. Aí eu coloquei aqui uma tarjazinha no telefone. E, quando eu vi isso, eu não aguentei. Eu estava parada no sinal, era perto do cemitério São José, ali na Zona Norte, tem um chaveiro. E é lá no chaveiro que alguém tinha grudado isso. E aí eu fiquei inquieta. Eu digo, minha gente, a pessoa escreveu shopping e ó, o box é bem localizado. Será que tem alguma diferença entre ser bem localizado e não estar bem localizado? Que eu achei interessante quando chamou a atenção. Eu disse, olha, vendo um box, mas é bem localizado, lá no shopping da cidade. E aí essa inquietação foi se somando com a ideia inicial que eu tinha de estudar as políticas públicas e eu resolvi desenvolver um projeto
e apresentei esse projeto no doutorado da Universidade Federal do Piauí, pleiteei uma vaga, ingressei, porque, na verdade, alguns professores compraram essa ideia, porque, para quem faz pesquisa, sabe que, na verdade, a gente trabalha o convencimento também. A gente tem que ter um bom projeto, uma linha de pesquisa acertada e professores interessados em trabalhar aquela perspectiva. Encontrei pessoas maravilhosas na Universidade Federal aqui do Piauí dispostas a fazer isso. Então, deu certo, funcionou. Vários professores me apoiaram. A minha orientadora é a professora Solange e o meu orientador do mestrado foi o professor Solimar, que são professores efetivos aqui da Universidade Federal do Piauí. Então, gente muito engajada no dia a dia do trabalho. Eu resolvi desenvolver a pesquisa, porque as inquietações da gente, a gente acalma pesquisando. Indo descobrir lá como é que está funcionando. Por que é que está vendendo um boxe? Será que essas pessoas podem vender um boxe? Como é que funciona isso lá dentro? Será que é porque não está tendo dinheiro, não está vendendo o suficiente? Por quê? Então, eu tinha essas inquietações que me guiaram. Desde 2002, a prefeitura passou a desenvolver um projeto de revitalização do centro, da capital, que era o que eu estava explicando para vocês, em virtude das ruas ficarem sujas. A ideia é que havia um espaço que não era organizado, embora a gente faça toda uma crítica a respeito disso dentro da tese, porque a gente acha que essa ideia de que parece desorganizado, mas, na verdade, existe uma organização. Só que, na verdade, era uma organização que precisava de um amparo melhor e que foi reestruturado de acordo com a proposta que fez parte do projeto Teresina Agenda 2015. Então, a prefeitura estudou uma forma de viabilizar o acesso às ruas do centro, revitalizar o centro e retirar os camelôs do centro da cidade. E esses camelôs vão para onde? Vão para o shopping. Então, o shopping precisou ser construído e foi inaugurado em 2009. Alguém conhece o shopping da cidade aqui? Todo mundo conhece o shopping? Olha só, levantando a mão. Conhece o shopping? Faz compras no shopping? Porque a gente tem que fazer compra no shopping da cidade. Eu fui convidada para falar do Pinch of Size lá no shopping agora no sábado, e eu comprei uma blusinha lá, com certeza, porque passei no box, tem vários boxes, e a maior parte deles vocês vão ver que trabalham com o comércio, e principalmente com roupas. Então, em 2009, o shopping foi inaugurado, e é um espaço onde a compra e venda vai se transformar numa relação de cumplicidade entre o cliente e o vendedor. Não é à toa que essa saudação, diga meu bem, é a marca mais forte desse comércio alternativo. Bom, primeiro eu preciso dizer que não precisa ser formalizado para estar no shopping da cidade. A prefeitura não obriga que você, comodatário, seja um trabalhador formalizado. Então, não existe. São mais de 1.800 boxes, e dentro desses boxes nós temos trabalhadores que são formalizados e trabalhadores que não são formalizados. A gente tem as duas realidades. Como eu não conhecia muito bem a realidade interna, porque as pessoas sentem muita dificuldade de falar. Então, toda vez que a gente estava dentro do shopping, que era para aplicar alguma entrevista, que perguntava alguma coisa para alguém, o senhor é formalizado? A pessoa não queria dizer. Para que você está me perguntando isso? Porque tem aquela sensação de que você estaria como um agente fiscalizador, que você podia relatar alguma coisa que faria a pessoa perder o boxe. Então, na verdade, é interessante você perceber a partir daí que aquela sensação que o camelô tinha de certa insegurança, de perda de mercadorias, ela não foi totalmente apagada, Existe, de maneira velada, uma sensação de insegurança. Porque aquela primeira foto que eu falei sobre a venda dos boxes é uma coisa que acontece, que não faz parte da lógica do pensamento do shopping, porque os comodatários, dentro do período em que o shopping foi firmado, os comodatários eles deveriam ficar nos boxes, e esse box ele não pode ser comercializado. Então, existe um receio de dizer que a pessoa comprou o box depois, ou que integrou o shopping da cidade de uma outra maneira. Mas é um receio que eu acho que é superado pela questão do próprio empoderamento que existe desses trabalhadores. Quando você conversa com alguém e diz assim, o senhor se sente ainda camelô lá dentro? Ele vai dizer, não, eu sou empreendedor.
Então, isso faz com que você perceba que, na verdade, a formalização empreendedora mudou o dia a dia e mudou a autoestima dessas pessoas também. Então, o que é o MEI? Basicamente, com a Lei Complementar 128, o microempreendedor individual é aquela pessoa que ganha 5 mil, né, 6 mil por mês. Vai variar. O máximo que pode ser é 60 mil por ano. Então, o microempreendedor é um pequeno empresário que trabalha por conta própria, que fatura aí 5, pode variar 5, 7 mil por mês, contanto que não passe de 60 mil por ano. Ele pode ter um único empregado contratado, com carteira assinada, né? Então, ele pode ser um empregador formal. Ele é enquadrado no Simples. As taxas que eles pagam para ser formalizados variam entre R$ 45 e R$ 50. Os microempreendedores, pela lei, têm direito a benefícios previdenciários, e aí entra o meu olhar de querer saber se a pessoa já pediu um auxílio-doença, se ela já pediu um auxílio-maternidade, se ela já pediu uma aposentadoria e conseguiu, né? Isso também fez parte da pesquisa. A questão do cadastro do microempreendedor, ele está amparado nas políticas fortalecidas pelo SEBRAE. Então, a maior parte daqueles que eu entrevistei faz, né, ou fez o seu cadastro e faz o acompanhamento da sua formalização através do apoio do SEBRAE. Bom, aqui é uma parte, que é um trecho da entrevista que eu fiz a um dos empreendedores, né? A gente estava perguntando, você aconselha se formalizar? E olha só, formalizar aconselho sim, pela facilidade que tem para o comércio, né, para o próprio comércio, de ter crédito, de fazer compras, de andar legalizado para acabar com esse medo de ter alguma infração. Então, percebam, aqueles que são camelôs, que viviam expostos, né, ao clima, às altas temperaturas de Teresina, a condições insalubres para guarda de suas mercadorias, até a exposição das mercadorias, passaram a vivenciar uma outra realidade dentro do shopping. Mas essa sensação, ela ainda acompanha esses empreendedores durante algum tempo. Então, mesmo aqueles que se formalizaram, eles dizem, olha, eu ainda me lembro da época que eu tinha esse receio. Então, é importante você verificar que a informalidade, quando se torna formalidade, ela não apaga, né, todas as sensações que você tem. E a ideia do desenvolvimento da pesquisa foi falar de desemprego, né? Eu queria saber, não era só se o pessoal do shopping tinha ficado rico. Eu queria, porque lá tem gente muito rica, tá? Gente muito rica. Tem gente que empresta dinheiro para a gente lá dentro. Então, assim, tem capital rolando, né? É uma experiência que foi exitosa, é considerada exitosa, e o nosso shopping é uma das referências para outros estados que também têm shoppings populares. Então, a ideia, quando a gente pensou trabalhar essa formalização do shopping, foi ver se essa formalização era uma estratégia para o desemprego. O que muda na vida dessas pessoas, né? Então, será que a autogestão, você cuidar do seu próprio negócio, não é uma responsabilidade pesada demais? Será que estão dando conta? E a gente vê, na verdade, que o processo de formalização em si, ele é muito simples, mas dentro das visualizações que nós traçamos, a formalização em si não vai fazer o cara enricar, não vai fazer a pessoa virar o melhor empreendedor dentro do shopping. Tem outras situações internas, como a localização do boxe, porque foi feito um sorteio para saber onde que a pessoa ficaria dentro do shopping. Existem questões sobre o tipo de mercadoria que vende, que interfere nos lucros que essa pessoa tem. De qualquer forma, nós estudamos como é que funciona o MEI, o microempreendedor individual, aqui no Piauí, pensando se o MEI é uma saída para o desemprego, se o MEI é uma saída para reduzir as desigualdades sociais. No direito, nós não temos uma pesquisa. Vamos supor que a gente estivesse aqui fazendo... fosse um professor de matemática. Ele fosse provar a tese dele, o cálculo que ele fez, desenvolveu. Você consegue ver mais facilmente. Aqui, para a gente, são impressões. A pesquisa nossa, ela é quanti-qualitativa. Ela tem
questionários e tem também entrevistas, com o objetivo da gente tentar medir como funcionou esse sentimento de evolução em relação aos empreendedores. Então, aqui em Teresina, na capital, a gente tem uma parcela grande de microempreendedores no shopping da cidade, e essa pesquisa objetivou analisar esses empreendedores, levando por base a Lei Complementar 128, né, para investigar as implicações concretas dessa formalização nas relações de trabalho. A pesquisa é descritiva, é explicativa, porque a gente faz todo um desenvolvimento teórico antes de chegar nos questionários e nas entrevistas, mas a gente, além da revisão bibliográfica, da análise documental, a gente tem uma pesquisa de campo. E isso é que eu acho bacana na pesquisa científica, porque, às vezes, você está ministrando uma aula para uma turma de direito, e aí a pessoa vira para a gente e diz assim: professora, eu não estou afim de falar disso aí. Aí você diz: mas como é que você não quer falar disso aí? Professora, a gente quer aula. Vocês já observaram que, às vezes, você está no dia a dia do ensino jurídico e, às vezes, a gente tem resistência dos próprios alunos de quererem falar sobre temas do dia a dia, querer olhar para a realidade. Ontem eu estava na Universidade Estadual fazendo uma palestra sobre a reforma da Previdência, porque eu atuo sempre nessas duas áreas, trabalho e previdenciário. E tinha gente com rejeição a estar na palestra, porque queria estar assistindo aula. Então, para você ver como há um distanciamento da pesquisa e um distanciamento do dia a dia. E é muito divertido você fazer pesquisa, você ter uma dúvida, ter uma inquietação, colocar isso na prática e fazer a reflexão com base nas leis. Então, eu acredito nesse desenvolvimento do ensino jurídico focado na pesquisa social. E foi o que a gente fez. Nós aplicamos 239 questionários lá no shopping. Você vê que são 1.800, quase 1.800 boxes, né? Mas, assim, não tem todos os boxes funcionando, né, durante a aplicação da pesquisa, e nem todo mundo que a gente passava de box em box para perguntar se tinha interesse em participar, nem todo mundo topava. Daqueles que toparam, 239 questionários foram aplicados. Mais de 20% do universo ativo lá. Além dos questionários, nós aplicamos 30 entrevistas. Então, foram gravadas as entrevistas, foram transcritas, e essas entrevistas fazem trechos dessa apresentação que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Bom, no Piauí, nós iniciamos falando sobre o universo geral. No Piauí, nós temos empreendedores desde 2008. Então, existem dados de 2011, 2012 e 2013, dados nacionais, que falam sobre o perfil do microempreendedor. São dados oriundos de uma pesquisa do SEBRAE. No Piauí, olha, em 2011, havia 7.900 microempreendedores formalizados. Em 2012, isso aumentou para quase 10 mil empreendedores. Em 2013, né, o país passou a contar com quase mais de 3 milhões, e o Piauí, 24 mil. Nesses 24 mil que toparam falar comigo, estando dentro do shopping da cidade, foram mais de 100 empreendedores formalizados. Então, é um universo que a gente acredita representativo, não só dentro do shopping, mas para o nosso estado, né, para um contexto geral de verificação. Bom, o que ocorreu com as vendas desses empreendedores depois de se formalizarem? Eu queria saber se formalizar dava dinheiro, né? Eu queria saber se, olha, o pulo do gato para você enriquecer aí, para você ganhar dinheiro, é se formalizar? A maior parte disse que não alterou as vendas. Então, a formalização, e é uma das coisas que eu percebo, ela em si não traz um aumento de vendas. São vários outros fatores que vão se associar à questão da formalização. Então, em si, diretamente, o fato dele se formalizar, ter um CPF, né, constituir uma personalidade jurídica, não significa que as vendas deles vão aumentar. Né? Aqui seria vendas que aumentaram e alguns relatando em âmbito nacional que as vendas diminuíram. E eu sempre tomando como parâmetros nesses estudos as pesquisas nacionais para tentar depois dizer se no Piauí a gente tinha uma continuidade disso ou uma situação diferente. A busca por empréstimo, olha, isso faz parte, porque quando você pensa uma legislação feita no Brasil, você não pode ser inocente de achar que não envolve perspectivas financeiras.
Não tem nada no mundo que você tenha uma ação que necessariamente, quando envolve empresa, imposto, você não tenha o peso da representatividade do mercado financeiro. Então, assim, quando você pensa microempreendedor individual, você pensa também que essas pessoas puderam se formalizar e puderam buscar crédito. Usar uma máquina de cartão de crédito foi importante para eles? Foi. Comprar através de notas regulares foi importante para eles? Foi. E aí, tirar empréstimos foi importante? Então, os dados nacionais estavam sinalizando a ampliação da busca por empréstimos. Porque quando você não é formalizado, fica mais difícil, né? Como é que você vai conseguir comprovar seu capital? Olha aqui, ó, dos 10% que buscou, 52% tiveram, 48% não. E o mercado financeiro de 2011, 2012... até agora, vai ampliando essas perspectivas de linhas de crédito. Então, vai facilitando o acesso ao mercado para esses trabalhadores. Olha, em 2011, a maior parte não buscou. Buscou 12%, 43% obteve, 57% não. Quando eu pensei o Piauí, eu pensei que ia se repetir tanta gente que não buscou. Mas aqui a gente teve mais gente que buscou, proporcionalmente à quantidade de empreendedores do shopping. Bom, por fim, o local onde opera o seu negócio. Em termos nacionais, eu também pesquisei isso. Porque, para você ser um microempreendedor, para você ter uma empresa, a ideia é você ter um lugar, né? E aí você bota uma placa, e aí você pode dizer, eu tenho uma empresa, eu tenho aqui, está aqui. E para você ser microempreendedor individual, a legislação ela evoluiu no sentido de que os microempreendedores podem fazer o seu trabalho em casa. Então, assim, nas pesquisas nacionais, 2013, a gente já tinha a percepção da realização do microempreendedor em casa, em um estabelecimento comercial, na casa ou na empresa do cliente, na rua, olha aqui, essa quantidade. Ainda existem empreendedores formalizados ambulantes. Da mesma forma como eu disse que não precisa você estar formalizado para estar no shopping da cidade, você também pode ser formalizado e estar na rua, ser ambulante. Não tem nenhum problema com isso. Mas inicia também aqui, olha, a questão das feiras populares, do shopping. Então, a gente começa a perceber 1,5% daqueles que responderam essa entrevista nacional, que foi aplicada pelo SEBRAE, no ano de 2011, 2012 e aqui, especialmente 2013, essas pessoas passaram a desenvolver as atividades no shopping. Então, quando eu vi isso, eu disse, olha, eu tenho que saber como é que funciona o shopping aqui do Piauí, aqui em Teresina. Esses dados, agora, a partir daí, eles são dados da pesquisa que a gente fez no shopping. Então, assim, no shopping, o nosso universo de pesquisa foram 239 questionários, que é o que eu tinha explicado inicialmente. Os 239 questionários representam a minha frequência de 100%. E aí eu fui primeiro tomar informações gerais, de box em box, sabendo qual é seu ramo de atividade. Então, dos empreendedores que responderam, 84% deles desenvolvem o comércio. Para você ver que é um pouco diferente com o que eu estudei no mestrado. No mestrado, a economia solidária representava que o próprio trabalhador era o dono do seu trabalho. Ele não repassava mercadorias, ele fazia. Então, são as mulheres rendeiras, são os produtores artesanais, são pessoas que precisam dos insumos, mas são donos de sua mão de obra e da sua capacidade de trabalho para produzir determinado produto que é comercializado. Aqui, a gente trabalha mais em virtude do comércio e da prestação de serviços, a gente trabalha algo que não é, feito por esses empreendedores. Eles adquirem mercadoria, então eles acessam o mercado geral para trazer mercadorias para o shopping e, a partir do preço que eles ampliam, eles conseguem a margem de lucro. Então, veja só, lá tem comércio e serviços, pouca gente não respondeu. Não sabia dizer, não quis responder. Em relação à escolaridade, eu acho que isso é um negócio que a gente precisa saber.
E aí, será que essas pessoas que são empreendedores do shopping da cidade, eles estudaram até que série, eles têm que grau de escolaridade, para a gente conseguir medir se, efetivamente, sendo eles os camelôs que vinham do centro da cidade, se essas pessoas que passaram a desenvolver a atividade do shopping melhoraram a sua qualidade de acesso ao ensino, à educação. Ou a sua, ou a dos seus filhos, que foi o que eu consegui ver com mais facilidade. Nas respostas dos questionários, a maior parte dos empreendedores, veja só tem o ensino médio ou técnico incompleto, 29%, ou completo, 26%, e um fundamental completo, 23%. Então, na verdade, quando você observa, você não tem... É claro que a gente tem casos aqui, olha, superior incompleto, superior completo. A gente tem pessoas que têm curso superior, mas a maior parte deles tem o ensino fundamental ou o ensino médio incompleto. Isso não significa que é uma realidade que se reproduz em relação aos seus familiares, né, aos familiares deles. Nas entrevistas, foi ficando claro que, com a melhoria do poder aquisitivo dessas pessoas, os filhos estudam em escolas particulares de Teresina, os filhos acessam uma educação melhor do que a que eles conseguiram reproduzir para si. Então, isso ficou bem marcado, porque eles sempre relatavam que agora tinham um plano de saúde, tinham carro, tinham moto. Então, de qualquer forma, na análise da melhoria das condições de vida, a gente percebe um empoderamento, que, claro, não vem apenas da formalização empreendedora. Ele vem também do desenvolvimento da atividade e da evolução do próprio shopping, né? Bom, eu queria saber lá no shopping há quantos anos essas pessoas desenvolviam atividade empresarial, para saber se era a mesma coisa do âmbito federal, vamos dizer, da ideia que fizeram na pesquisa nacional. Se aqui muitos eram informais, e aí já desenvolviam atividade há muito tempo, e depois que se formalizaram, continuaram exercendo atividade. Isso a gente percebeu, olha, que em relação ao tempo que desenvolve a atividade empresarial, a maioria tem entre 5 a 10 anos. Alguns menos de 5, outros de 10 a 20, outros mais de 20, mas uma frequência bem maior está aqui, de 5 a 10, de 10 a 20. Então, são poucos que tinham menos de 5. Imagine que o shopping da cidade foi inaugurado em 2009. E aí, quando eu comecei a imersão no shopping, em 2015, 2014, 2015... Então, eram pessoas que tinham também um tempo antes do shopping, porque a gente conseguiu quase 70%, olha, que estavam no shopping desde a abertura. E aí a gente foi perguntar, né? Olha, o senhor está aqui no shopping desde quando? Olha, eu estou desde a abertura, em 2009. Não, eu ingressei depois, porque era aquela realidade em relação à comercialização dos boxes que eu queria ver, se existia ingresso pelo sorteio ou se a pessoa teria entrado através de uma compra posteriormente. Porque isso faz uma grande diferença. Quem entrou comprando um box, ele tem capital. Então, se hoje ele é um daqueles que tem mais sucesso, então o sucesso se explica porque ele já tinha um capital de giro anterior, ele já tinha um capital para adquirir um box, então ele já tinha estrutura que conseguia manter o seu negócio funcionando, porque para tudo a gente precisa capital. Mais difícil seria para os camelôs. Aquela pessoa que veio do centro e que tinha a barraquinha informal lá no centro, foi para o shopping, acessou melhores condições de infraestrutura, se formalizou. E aí, será que ele tem condição de pagar todos os tributos, enquanto comodatário, pagar o microempreendedor individual, pagar os custos, as mercadorias? E aí, isso a gente foi investigar. De certo, é que nós percebemos, principalmente nas entrevistas, que muitos que eram camelôs relataram que as dificuldades iniciais foram muito grandes, que, inclusive, muitos desistiram durante aquela caminhada inicial de fortalecimento do shopping, da inauguração, os 2 primeiros anos, eles relatam que muitos boxes fecharam. Essa realidade de box fechado, nós também encontramos, mas a gente não sabe dizer se foram pessoas que abandonaram porque voltaram para as ruas, né? Porque, se você olhar até o centro da cidade hoje, embora tenha passado por esse processo de revitalização, existem camelôs voltando para o shopping, ou mesmo voltando do shopping para a rua, né, para o dia a dia.
E aí não só em relação ao centro especificamente, mas existem muitos mercados que também existem nos bairros. E os empreendedores desenvolvem também essas suas atividades nos bairros. Então, eu queria saber se ele tinha ingressado desde 2009, porque houve até manifestações na época contra o funcionamento do shopping, vinda por parte dos próprios camelôs, que não queriam sair do centro da cidade para ir para o shopping, porque eles tinham receio de diminuir a quantidade de vendas, tinham receio em relação ao sorteio dos boxes, porque a gente sabe que lá no shopping da cidade eu não tenho só o térreo, então, quando eu trabalho os pisos, eu imagino que aquelas pessoas que estejam em cima, elas tenham mais dificuldades para acessar a clientela do que aquele que está bem ali na porta. E isso também a gente destacou dentro da nossa pesquisa. Bom, eu perguntei onde você desenvolvia a atividade empresarial antes do shopping, que era para poder eu ter certeza se eram camelôs. Então, no centro da cidade, 58% dos que responderam. Na rua, ambulantes, 20%. Então, eu acredito que, quando responderam, alguns colocaram no centro ou na rua ambulante, podia ser em outros locais da cidade. Alguns em casa também, né? Olha, destacando aqui. Em feiras populares, em outros estabelecimentos, na casa do cliente, outros. Então, veja só, a maior parte deles, dos que estão formalizados, então deu certo a gente selecionar uma amostra que foi representativa dos trabalhadores que vieram do centro da cidade, como camelôs, e que passaram para o shopping da cidade. Está aqui, ó, 58, 20, tá? 78%. Eu queria saber quais eram as condições de trabalho antes do shopping, já que a maioria era camelô, né, ou vinha do mercado informal, das ruas. Eu queria perguntar quais eram as suas dificuldades, né? Então, a maior parte disse que não havia estrutura física adequada. Claro que eles trabalhavam na rua, tinham que montar, desmontar, voltar para casa, levar todas as mercadorias. Então, não tinha estrutura física adequada para venda. O local era insalubre. Esse questionário aqui, ele podia marcar mais de uma resposta, né? Então, por isso, os percentuais aqui. Mas você vai escolhendo, olha, não havia segurança para mercadorias, apesar das dificuldades, o acesso à clientela era mais fácil. Então, mesmo assim, tem gente que gostava mais de estar na rua, porque achava que era mais fácil chegar ao cliente. Possuía boas condições, alguns, né, ainda acharam. E aqui outros não responderam. Então, imagina aí que realmente você consegue verificar que os camelôs tinham dificuldades no desenvolvimento das suas atividades, quando estavam nas ruas. E aí eu pergunto, existem ainda reivindicações? Porque a maior parte relatou que tinha melhorado, ali no shopping era bacana, tinha melhor guarda para suas mercadorias, conseguiam vender, aumentou a produção. Mas eu queria que você me dissesse também quais são as dificuldades que o senhor ainda acredita que existem. Né, o senhor, a senhora, disseram falta de estacionamento, né, que ali no shopping realmente tem algumas dificuldades. Foi planejado aquela estrutura dentro das políticas da prefeitura como se um local contíguo ao centro, de fácil acesso, mas a dificuldade do estacionamento ainda persiste. Né? Falta de ar-condicionado. Isso até agora, no ano passado, estavam realizando movimentos internos lá no sentido de fazer uma coleta de recursos para climatizar. Falta de divulgação dos boxes de cima, alguns relataram que melhoria dos banheiros, outros a necessidade da segurança ser estreitada, falta de treinamento, alguns encargos de ocupação, que deviam ser menores, eles pagam taxas enquanto comodatários, né, entre outros. Eu perguntei a quantidade de trabalhadores que eles tinham no box. Olha só, a maior parte, está aqui, 13% dos que responderam, um empregado. Mas vê o tanto de gente que não respondeu? Não respondeu. 187, do universo de 239.
Porque toda vez que você pergunta para um empregador, quantos empregados é que o senhor tem, quantas carteiras que você tem assinado aqui, isso é uma pergunta muito difícil para a gente, enquanto pesquisador, para ter uma resposta. Porque a pessoa sente que aquilo é uma fiscalização, que a gente vai levar aquilo para alguém e que vai gerar algum problema para ele. Então, tem dificuldade de responder. Nessa pergunta aqui, a maior parte não respondeu. Mas fica nítido quando a gente passa pelos boxes que tem mais de uma pessoa trabalhando. Vamos perguntar para o pessoal assim, gente, vocês ganham outro dinheiro além daqui? Então, tem outra fonte de renda além do negócio? A maior parte não. Alguns recebem Bolsa Família. Para arrancar que recebe Bolsa Família é muito difícil, tá, gente? Porque uma pessoa, embora esteja no shopping, a gente sabe que tem o rendimento como formalizado seria R$5.000 pelo menos por mês, mas tem gente que recebe Bolsa Família lá. Porque eu queria que você pensasse que, às vezes, a pessoa que respondeu não necessariamente é o empreendedor principal no box, é o formalizado, era quem estava no box durante o momento da entrevista. É claro que a gente pede o formalizado, mas a gente vai de box em box, então quem estiver lá pode participar. No caso aqui, especificamente em relação aos formalizados, foi mais difícil ainda obter essa resposta. Alguns recebem Bolsa Família, outros aposentadoria, aluguel de imóveis, alguns mantêm emprego formal, aluguel de veículos, alguns são sacoleiras aqui, tem outro negócio, não respondeu. Então, existem outras fontes de renda, mas, geralmente, a fonte de renda principal vem da comercialização da produção mesmo. Se você aumentou o montante de vendas depois que se formalizou, eu queria saber se a formalização tinha aumentado os seus recursos, né? E aí a resposta foi bem dividida aqui. Sim, 56%, não, 41%. Mais uma vez, eu reitero que não é a formalização em si que leva à ampliação da questão da produção, da venda, do aumento da comercialização. Tem outras situações que a gente verificou dentro do shopping que colaboram ou não para que isso melhore. Em relação ao acesso a crédito, olha como é diferente no Piauí em relação ao nacional. Sim, busquei e consegui, 66%. Então, aqui no Piauí, a gente sabe que é porque a gente é um estado que tem poucas indústrias, claro que a gente tem uma questão de serviços muito aguçada, mas a gente sabe das deficiências do nosso estado. Nesse sentido, eu acho que a gente, inclusive, aqui, a gente está visualizando a necessidade de uma renda extra, porque esses empreendedores eles precisam desse capital de giro para fazer compra de mercadorias, para manter o estoque. Então, eu achei bem interessante que aqui a necessidade de crédito foi muito maior. É claro que aqui já tinha 2 anos, praticamente, da pesquisa nacional, mas foi necessário esse desenvolvimento. Se a obtenção do CNPJ melhorou as condições para comprar com os fornecedores, sim, porque aí você passa a ter nota, com certeza melhora. E se a nota fiscal permitiu com que você vendesse para outras empresas. Porque esse questionamento era para a gente saber se o comércio do shopping da cidade ficava só no shopping, ou se ele chegava a outras empresas e à sociedade em geral. Porque havia, inclusive, uma ideia inicial em relação ao shopping de uma continuidade de preconceito. Aquele preconceito que tinha com o camelô se mantinha com o pessoal do shopping, de você dizer que só lá no shopping quem ia comprar era quem era de baixa renda ou era quem não tinha muitos recursos. E a gente foi vendo que, na verdade, isso não é uma verdade. Todo mundo acessa o shopping. O shopping é uma experiência exitosa, independente da quantidade de o valor do seu salário, você vai lá. Então, a gente tem pessoas com diversas rendas. E, inclusive, diversas empresas comprando desse pessoal. Então, a relação entre a nota fiscal e as oportunidades de vendas para outra empresa, aqui em relação ao não são necessariamente um fechamento de portas. A gente acredita que, com o desenvolvimento da atividade, isso, com certeza, melhorou internamente. Mas não é um acesso ao grande mercado. Realmente ainda fica localizado em termos de estado. A Teresina ainda não consegue ter esse trânsito para acessar os grandes mercados. É uma dificuldade que certamente vai ser superada. Bom, em relação às motivações para a formalização, a maioria de direitos previdenciários,
Aqui no Piauí também está todo mundo preocupado com direitos previdenciários, facilidade de acesso a crédito, ter empresas, né, crescer como empresa, evitar problemas com a fiscalização. Achei interessante, evitar problema com a fiscalização é aquele sentimento que a pessoa tem de que ainda vai ter algum problema com ela. Redução de impostos, burocracia, custo de formalizar, são motivações que fizeram que esses trabalhadores se formalizassem. Em relação à expectativa, se eles se sentiram atendidos ao que a Lei Complementar 128 de 2008 promete com a formalização empreendedora, olha, não tudo foi atendido. Você tem alguma reclamação em relação ao que a legislação empreendedora diz que você tem? E aí a maior parte se sente feliz, formalizado, né? Diz que não tem problemas, que acessam os direitos previdenciários, que tem facilidade de acesso ao financiamento, a créditos, pode emitir nota fiscal. Então, isso é um fator que é importante e que foi destacado também. Por fim, eu queria fechar esses dados, sinalizando algumas questões que a gente verifica em relação aos empreendedores, né? Olha só, observando os dados coletados, é possível perceber que, sim, há uma melhoria no ambiente de negócios. A obtenção do CNPJ, a facilitação de empréstimos, a compra de mercadorias com mais segurança, faz com que esses empreendedores realmente tenham um ambiente empresarial melhor. Há um empoderamento nessa experiência de formalização e no acolhimento pelo shopping da cidade. Apesar da gente verificar que ainda existem algumas dificuldades internas, como essas, né, questões que eles levantaram enquanto comodatários, que precisam ser solucionadas. Isso eu digo me apropriando novamente da minha tese, porque, na verdade, a minha tese inicial em relação à minha hipótese, o meu pressuposto de pesquisa, era que podia ter acontecido uma evolução, mas que a evolução estava voltada para o mercado e que isso impedia a redução das desigualdades. Então, assim, eu saí um pouco desse extremo e hoje eu acredito que é uma experiência exitosa, bem desenvolvida, que melhora a qualidade de vida. É claro que não dissocia esses trabalhadores da questão financeira. E essa questão financeira precisa ter todo um treinamento, precisa toda uma capacitação para você gerir bem o seu negócio. Por mais que seja uma pessoa só laborando, mas o sucesso desse empreendimento vai depender também da sua capacidade de se organizar, de se estruturar. Então, eu tomo à frente da minha tese novamente para dizer que a gente tem melhoria, sim. A gente tem empoderamento, a gente tem o sucesso. Tem uma parte da tese que a gente fala sobre as mulheres, porque uma grande quantidade de mulheres são detentoras de boxes no shopping. Então, a gente tem também uma questão de empoderamento feminino, o que é importante dentro do ambiente de negócios. Mas, ainda assim, aí eu quero só pesar que não existe nada 100% perfeito para um lado que você não precise olhar para o outro. Então, ainda assim, é preciso manter os olhos abertos para compreender a evolução das políticas públicas, das políticas sociais, especialmente quando as políticas tiverem o condão paliativo, compensatório, né, que não alterem o status quo do indivíduo, com baixas implicações na redução das desigualdades. Então, não dá para a gente aceitar uma política pública que não traga uma redução efetiva das desigualdades. Mas também não dá para a gente aceitar que existe perfeição, por mais que a gente tenha uma experiência exitosa. Então, eu fecho essas conclusões no sentido de que foi importante desenvolver essa pesquisa para a gente conhecer aquilo que veio de benéfico para a nossa da nossa prefeitura, né, em termos de política pública, para a nossa capital e para o desenvolvimento da atividade empresarial. E eu concluo com essa frase, que também é um trecho de um depoimento, que foi uma das frases que mais me marcou, que é para sopesar esse lado de que também há ilusão empreendedora. Porque, às vezes, você se apega no sentido de que você pode empreender individualmente, que você vai ficar rico.
E eu via depoimentos claros onde as pessoas me diziam que estavam muito felizes com o empreendimento formalizado e que eles estavam ali para ficar rico. Então, será que ficar rico é uma característica de todo trabalhador formalizado? A gente já vê que, na verdade, não é a formalização em si que leva a essas condicionantes. Mas, olha, a pessoa disse, olha, aqui dentro nem todo mundo é formal. Tem muitos pequenos aqui que tem dia que não vende nem para comer. Então, existe o reconhecimento das dificuldades em relação aos empreendedores entre si. Eles sabem que alguns têm mais capital, outros menos, que alguns não vendem nem para comer. Aí eu acho interessante a continuidade do pensamento, né? Ela diz assim, era uma mulher, né? Ela diz, mas eu acho que é sim uma saída para o desemprego. Porque eu pergunto, você acha que é uma saída para o desemprego? Ela diz que é demais se a pessoa tiver força de vontade para encarar a vida de frente e botar seu próprio negócio. É trabalhar para ficar rica. E aí essa sensação de que a gente tem, como brasileiro, muita esperança nas coisas, é preciso a gente estar sempre com o olhar atento. Porque é importante a gente persistir, é importante a gente ter esperança, estar trabalhando ativamente numa coisa, mas a gente tem que ver que, mesmo sendo uma política pública que tem a maior das boas vontades, a gente tem dificuldades inerentes ao procedimento. E que a gente tem que estar com os olhos bem abertos para, como profissionais de qualquer área, está atuando no sentido de modificar as leis, de regularizar aquela situação para ter, efetivamente, uma melhoria da qualidade de vida e na redução das desigualdades sociais. Então, eu fecho aqui minha apresentação apresentando as referências. Aqui são alguns livros que eu adotei, né, na análise do trabalho, revistas de política pública, aqui a dialética da dependência, a questão do canto da sereia, a crítica à razão dualista e várias outras pesquisas. E eu me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta em relação à formalização, em relação ao cartão de crédito. Sim. Porque eu estava tentando observar ali, eu procurando alguma informação, não consegui abstrair essa informação, porque temos um problema lá no shopping sobre a questão do cartão de crédito. E a relação de formalizar, ao meu entender, alguns que procuram essa formalização em relação a obter o cartão de crédito, a venda no cartão de crédito, certo? Então eu estava querendo mais informação a respeito disso, até mesmo porque eu tenho uma experiência em relação a isso. Lá no shopping quase ninguém vende o cartão de crédito, mas tinha um cara lá no celular que vendia o cartão de crédito. E aí eu comprei uma capa, eu acho que era até pro meu filho, uma capa do tablet dele com uma película de vidro. E aí eu paguei no cartão de crédito, depois quando eu cheguei em casa na fatura eu vi, não tinha nada a ver, a razão era totalmente diferente daquilo do que estava lá, sabe? Então eu acho que isso é interessante em relação a isso. Outra coisa, nós da Universidade Federal do Piauí, no curso de computação, sou professor do curso de computação da Universidade Federal do Piauí, nós temos a disciplina de empreendedorismo. Sim. E lá nós fazemos a disciplina que é empreendedorismo, né? A disciplina muito boa, dada pelo professor Judásio, antigamente, né? Nosso professor Judásio, nosso eterno professor Judásio, né? E lá nós aprendemos muito a fazer plano de negócio. E a pergunta que eu tenho que fazer é, esse pessoal do shopping, foi mostrado a eles sobre a questão do plano de negócio, como fazer um plano de negócio? Lá no Sebrae, o pessoal Sim. tem muito disso e eles informam bem como fazer um plano de negócio, não só em relação quando você vai implantar o seu negócio, mas no decorrer mesmo. Será se tem viabilidade ao longo do curso um plano de negócio? Vai mostrar isso. Com certeza. Se não foi mostrado para eles, quer dizer, se alguém mostrou para eles ou alguém tem algum interesse em mostrar para eles, não sei. Eu acho que é interessante a gente dizer que dentro dessas constatações, claro que eu não coloquei todas as conclusões, nem todos os dados que a gente coletou, mas eu percebo que existe um traço de informalidade mesmo dentro da formalidade. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com alguém que se formalizou, às vezes a formalização ela está só no papel.
né? Ela existe só enquanto um CNPJ e um cadastro que foi feito num site governamental. Mas você não conseguiu colocar aquilo ali no seu dia a dia. Então, mesmo alguns que são formalizados ainda vivem a informalidade. Não só a informalidade de pessoas que trabalham com eles, mas a informalidade, inclusive, na venda de mercadorias. Por isso que tem alguns que não têm nota, mas eles são formalizados, né? Quer dizer, eles têm o papel, eles têm o CNPJ, a comprovação de que são microempreendedores formalizados. Mas é esse traço de informalidade que acompanha eles desde a época que eram camelôs, que ainda persiste. Então, isso é um traço bem significativo que a gente acha que aqui no Brasil, muitas vezes, a gente tem a intenção legislativa, mas, na prática, a gente não consegue chegar naquilo que a legislação coloca. Eu não vou dizer que é um caixa 2, porque se eu disser que é um caixa 2, a gente vai criar uma moda, né? Mas existem realmente situações onde, apesar da formalização, existe muita informalidade, não consegue acessar todos os benefícios bancários, não consegue acessar a máquina de crédito, mas aqueles que conseguiram é porque se movimentaram diretamente nesse sentido e tentam criar essa situação de formalização de uma maneira mais ampla. Porque, se a gente observar notícias, insights e tudo, você consegue perceber que o próprio shopping da cidade foi objeto de operações policiais. Ali, o entorno do shopping agora é um objeto de discussão, porque muitos empreendedores estão no entorno fazendo vendas que são informais, muitas vezes sem nota, sem a regularização da mercadoria. Isso também é um objeto de atenção. Não só dessas operações dentro do shopping, mas também ali ao redor do shopping. Em relação ao plano de negócios, o que eu posso dizer que percebi é que eles têm organização, né? Pelo menos um embrião de uma organização social interna. Eles têm uma associação. Todos os que se formalizaram, porque eu não coloquei esse dado, mas a maior parte deles se formalizou através do SEBRAE. Então, o SEBRAE ele tem, geralmente, a Semana do Microempreendedor, que, inclusive, passou há pouco, e eles, durante essa semana, trabalham a conscientização para a formalização. Nenhum deles, em nenhum dos relatos que eu tive, das conversas que eu tive, chegou a falar de plano de negócios. Eles chegam sempre a dizer que não tiveram dificuldades para se formalizar. Mas, quando eu penso isso, eu acredito que é uma dificuldade de entrar no site. É uma dificuldade de marcar qual é a área que você está atuando como microempreendedor. Mas o fato de não haver uma aproximação com administradores, contadores, no dia a dia daquelas pessoas, torna mais difícil ainda eles terem essa certeza. Alguns até mudaram o ramo do negócio, para você ter ideia. Eles continuam sendo dono do box, mas antes eles trabalhavam com uma coisa e depois passaram a trabalhar com outra, porque certamente não desenvolveram um plano de negócio eficaz, né, que fosse efetivo para o negócio que desenvolvia inicialmente, e isso aí, com certeza, é uma coisa que precisa ser projetada de maneira mais específica. Vamos ver se a gente sai daqui com a iniciativa de pegar o pessoal da área de administração, o pessoal da área da computação, para ir para o shopping da cidade, fazer um apoio mais efetivo para o pessoal, numa ação. De repente, construir algo sendo ativo, né, dentro da sociedade. O seu trabalho, ele já é de conhecimento da prefeitura ou dos que gerenciam o shopping da cidade? Todos, inclusive, foram convidados para estar aqui hoje. Eu apresentei para eles, em uma conversa também assim, informal, no dia a dia de trabalho, alguns dos nossos resultados, mas não cheguei ainda a compilar uma publicação de maneira específica para apresentar para a prefeitura. Então, de maneira direta, para a prefeitura de Teresina, eu ainda não apresentei as sugestões e essas situações que a gente tem, né, para amadurecimento da própria conjuntura do shopping. É uma coisa que eu pretendo fazer, porque o evento aqui está me incentivando novamente a me realinhar com o meu objeto de pesquisa, e aí você incorpora tudo isso novamente, ganha uma força. Eu quero agradecer a todos os organizadores do evento, especialmente na pessoa do professor Soares, né, que é um dos grandes incentivadores da pesquisa científica, foi uma das pessoas que me convidou e acreditou no potencial de uma pesquisa que vem da área jurídica, que, sabe, não é... Tem um tema aqui sobre polímeros, né? Tem um tema sobre impressão 3D, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que os advogados não fazem ciência, né? E, na verdade, a gente tem uma reflexão
qualitativa, quantitativa também, e todo um esforço no sentido de desenvolver uma pesquisa com reflexões científicas. Então, eu quero agradecer ao pessoal da organização do evento por ter acreditado na nossa pesquisa, por ter nos apoiado, e quero dizer que, a partir desse momento, vou me incentivar para colocar à disposição da Prefeitura também, levar para outras reflexões, junto com a questão da economia solidária, que é o que eu desenvolvi no mestrado. Eu acho que você saiu da caixa, saiu do seu quadrado, você foi para uma área completamente diferente, uniu o empreendedorismo com o aspecto de política e o lado prático, que é muito difícil de você fazer, se aproximar da realidade, principalmente quando se fala de ciência. Aí eu queria aprofundar em alguns aspectos e saber se essa informação você conseguiu lapidar de alguma forma, que é o aspecto do empreendedor, que é por necessidade e por oportunidade. Sim. Então, acredito que boa parte dessas pessoas que foram para o shopping da cidade, eles necessitavam de se envolver com essa economia. E, a partir dessa necessidade, houve essa política pública buscando impactar na vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, trazer um benefício para a cidade. E é fácil observar quando existe uma política que tem um grande impacto, uma grande referência política, de ter alguns resultados colaterais. Exemplo, pessoas que foram, mas que não suportaram, talvez, a pressão, não estavam preparadas para aquele momento. E passam a entregar aquela oportunidade que elas estão tendo de organizar um pouco o seu negócio, para que outras pessoas que observaram aquela oportunidade, porque movimenta pessoas, movimenta um fluxo constante, então, observaram aquela oportunidade e passaram a existir um certo comércio, como você foi o primeiro passo da tua pesquisa, uma pessoa vendendo box. Pode ser que ela estava vendendo box, não pelo fato de ela estar desistindo do seu negócio, mas pelo fato de ser mais lucrativo para ela desistir, porque já existe uma especulação de ocupar esse espaço para explorar esse mercado. Que é aquela ideia de quem tem o capital voltar a deter o espaço. Né? Então, o meu questionamento é mais nesse sentido. Primeiro, uma relação entre quem é por necessidade e quem é por oportunidade, e se houve essa especulação de exploração comercial, dado a oportunidade que estava borbulhando nesse espaço. Essas pessoas se submeteram a um sorteio. Inclusive, tivemos manifestações ocorridas à época de pessoas contrárias à ocupação do shopping, porque não queriam desenvolver sua atividade naquele ambiente, não acreditavam, né, que poderiam estar preparados para aquele ambiente ou que suportariam o desenvolvimento da atividade em relação à divisão dos boxes, porque foi feito um sorteio. Eles não puderam dizer... às vezes, no centro da cidade, ele, enquanto camelô, ele tinha uma posição estratégica numa determinada rua. Então, a quantidade de pessoas que acessavam a banca dele enquanto ele era camelô é diferente da quantidade de pessoas que acessam se dentro do sorteio da prefeitura ele ficou num piso superior, né, que, inclusive, tem dificuldade de acesso. É uma coisa que eles relatam. Então, apesar de haver uma infraestrutura, apesar de ter melhorias, né, em relação à guarda das mercadorias, mas existem ainda dificuldades internas. E eu acho que essas pessoas que empreendiam por necessidade, os que conseguiram permanecer no shopping, eles tiveram êxito. Acreditaram na perspectiva do shopping, continuaram acreditando no desenvolvimento do seu trabalho. Mesmo que alguns tenham mudado de ramo de atividade. Alguns mudaram porque não conseguiram continuar o seu negócio na perspectiva que estavam desenvolvendo. Então, eu percebo que aqueles que ingressaram depois... né? Porque aí eu já tenho um olhar mais distante do ente público. Né? De certo, essas pessoas sabem que esse comércio ele não deve acontecer,
mas por conta de todas as especulações financeiras, ou pela dificuldade, ou pela possibilidade desse capital de giro. E como eles estavam acostumados com a rua, não tinha dificuldade de voltar para a rua. Então, essa especulação pode ter feito com que muitos boxes tenham sido vendidos. Inclusive, tem boxes lá que são unidos, né? Hoje em dia, tem até 3 boxes juntos. Certamente, essa pessoa, se tiver ingressado depois, é alguém que já possui um poder aquisitivo e que já viabilizou a aquisição de um espaço muito maior, né, para a realização de sua atividade. O que faz com que a gente divida esses empreendedores em os empreendedores por necessidade e aqueles que efetivamente ingressaram pelas perspectivas e por já ter um capital, por já ter um lucro, né, dentro do seu negócio. Você, na tua pesquisa, você deu uma olhada, teve alguma atenção para verificar o que estava acontecendo ali vizinho com o troca-troca? Porque penso eu que, em boa parte, a experiência do shopping da cidade se espelhou em uma experiência anterior, já de algumas décadas, que se experimentava com o troca-troca. Inicialmente, eu queria trabalhar o entorno do shopping, eu queria trabalhar esse movimento histórico, eu queria trabalhar aquela questão de que eu tenho muitos empreendedores que agora estão ao redor, na praça. E também dentro do shopping, eu acho que esses do externo eu não consegui desenvolver nesse sentido. Porque, inclusive, na hora da delimitação do objeto de pesquisa, dentro do doutorado, a primeira pergunta que me fizeram foi se eu ia falar sobre os empreendedores formalizados do shopping ou eu queria falar sobre a formalização em torno, né, ao entorno do shopping, o processo. Então, ficou muito difícil. Eu acho que ainda tem muito lastro para a pesquisa. Eu acho que é um tema muito instigante, não só para a área do direito, mas, sabe, a área da administração, a área da contabilidade e outras áreas que podem se utilizar de outras formas de visualização desse mesmo objeto. Vale a pena destacar também que, em relação ao shopping, eles amadureceram internamente no sentido de que não há necessidade, assim, não há uma impossibilidade de ser proprietário de mais de um box. Eles mesmos já mudaram a regulamentação interna nesse sentido, na medida em que as pessoas foram procurando mais espaços para acomodar aqueles que estavam crescendo. Então, assim, também não há uma ilegalidade, né, em termos de norma interna de deter mais de um box. A questão é que, quando você visualiza alguém que tem mais de um box, é porque ele tem mais capital, né? Ele tem mais estrutura, ele está mais envolvido nessa relação de acesso ao mercado. Então, é alguém que consegue refletir mais capital. Nesse ponto, eu acho que não é que a prefeitura afrouxou, mas é porque eu acho que não fica mais de objeto de interesse da política, de uma maneira inicial. Então, fica em separado. Mas eu penso que, em termos de desenvolvimento econômico, é uma coisa que ainda precisa ser objeto de novos estudos, de reforço das políticas, porque, na verdade, não é só a implantação. Eu acho que o acompanhamento estreito do desenvolvimento, né, de você ter uma política fiscalizada, né, e cotidianamente avaliada, é o que traria mais sucesso ainda de oportunidades e em relação ao próprio shopping. Acho que a gente pode evoluir nesse sentido. É uma coisa que fica de sugestão para o poder público, né, que fica com o objetivo de que a gente não tenha uma política pública que se acabe simplesmente por colocar as pessoas lá. A ideia do troca-troca é que aquele espaço também precisa de um olhar, que não pode ser simplesmente estar com as pessoas lá. Então, realmente, é um locus empírico também bem interessante, que eu não me dediquei por uma questão de restrição de objeto, mas que eu tomo como sugestão aí para os que ainda vão continuar as pesquisas, né? Os alunos e os demais pesquisadores. Ok, gente. Fico muito feliz de ter participado desse momento. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que eu estou nas redes sociais, claro, né? Porque hoje em dia, se a gente não disser, eu posso divulgar o meu Instagram, para quem ainda não me segue, _ Nayara Moraes, _ e eu sempre divulgo cursos, informações jurídicas, né, posicionamentos nas 3 áreas que eu atuo, dentro do direito administrativo, direito do trabalho e direito previdenciário. E aí, tudo que vai surgindo de norma, a gente está lá, e tem muitos alunos, e tem professores, pessoas que estão discutindo com a gente. E eu convido aqueles que estão interessados.